Sem dúvida alguma, uma das maiores dificuldades de todo ser humano é se submeter a uma autoridade. É ter alguém sobre ele que diga o que ele deve e o que ele não deve fazer, que lhe dá ordens, que limita as suas ações. Você já parou para pensar por que isso é tão difícil para todos nós? Eu, nesse pequeno vídeo, pretendo responder isso para você e trazer uma solução para esse dilema. Para a gente poder compreender um pouquinho a respeito dessa discussão, é importante entender um pouco da natureza humana. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática, nós aprendemos que o ser humano ele foi criado bom, ele foi criado reto, ele foi criado sem pecado. E quando Deus faz o ser humano, ele lhe dá algumas ordens, alguns mandatos. E um desses mandatos dizia respeito ao homem governar a criação. Deste modo, estava incutido na fibra da natureza humana um instinto de domínio. Todo ser humano, então, tinha essa incumbência de dominar a criação, os animais que estavam diante dele e expandir, assim, o conhecimento de Deus e o reino de Deus que se iniciou ali no Jardim do Éden. Todavia, como eu disse, Deus fez o homem reto, mas o homem não permaneceu reto. A Bíblia também nos conta que uma antítese, um fator parasitário, entrou no mundo, que foi o pecado. Quando o pecado entra no mundo, então ele rasura todas as faculdades da natureza humana, fazendo com que o homem que era bom, que era reto, passe a ser mal. E aquilo que era correto e justo é distorcido então pelo pecado. Desse modo, aquilo que estava equilibrado, ou seja, o homem poderia dominar a criação que estava diante de si e se submeter a Deus, passa a se confundir, a se misturar, e o homem então passa a ter dificuldade de se submeter a uma autoridade divina, a autoridade soberana e absoluta de Deus. Essa é a razão porque todo ser humano tem dificuldade de se submeter a uma autoridade, porque nós temos em nós essa natureza de dominar. E a rebeldia ocasionada pelo pecado faz com que nós não queiramos que alguém diga para nós aquilo que nós devemos ou não fazer. Mas a grande verdade diante de tudo isso é que o ser humano ele é servo por natureza. Nós somos criados com o objetivo de trazer glória para Deus e de servir a Deus. Essa é a finalidade e o propósito da criação, finalidade do ser humano. Deste modo, quando nós não nos submetemos ao nosso Criador, a Jesus Cristo, à Palavra de Deus, nós sempre acabamos escolhendo um outro Deus para servir. João Calvino, um grande teólogo, diz que o coração do homem ele é uma fábrica de ídolos. Quando nós não cultuamos a Deus, nós não nos submetemos àquele que é o Criador de todas as coisas, nós acabamos criando outro Deus para nós nos encurvarmos, seja o orgulho, o dinheiro, o sexo, o poder, a política, enfim, uma série de outras coisas que podem governar o nosso coração. E a grande verdade por trás de tudo isso é que, seja qual for o Deus que nós venhamos a servir, que não seja o Criador, o bondoso Criador, esse falso Deus sempre será um Deus muito cruel. Ele sempre será um Deus muito cruel, que vai exigir de você coisas terríveis, que vão machucar você, que vão cansar a sua alma, que vão denegrir você, que vão destruir a sua família, que vão destruir a sua paz, que vão tirar o descanso do seu coração. Mas ainda há esperança para pessoas que estão servindo deuses cruéis como esse, que açoita a sua alma diuturnamente, fazendo com que você perca suas noites de sono, sofra e tenha uma vida completamente destruída. Há uma esperança para você. O Senhor do mundo está recebendo você e pode receber você novamente. Jesus diz em Mateus capítulo 11, verso 28, "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." O Senhor, Ele é um soberano, Ele é um Deus amoroso.
O seu fardo é leve, não é pesado. Ele mesmo carregou sobre si o nosso fardo, que era aquela pesada cruz no madeiro para nos justificar, sendo ele o nosso substituto legal. Então, se você está carregando um fardo do pecado que está destruindo a sua vida, trazendo sofrimento para você, e trazendo a ira de Deus sobre você, é porque você está servindo a um outro Deus, o Deus que não te criou, o Deus que não te ama. Mas o Senhor te convida hoje, se submeta a Jesus Cristo, e Ele prometeu paz, a paz que o mundo não dá. Creia em Jesus Cristo, arrependa-se dos seus pecados e receba a salvação em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.